Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou te contar os top 5 sinais de alarme do câncer coloretal. Para quê? Deus livre e guarde, se você tem algum desses sinais de alarme, que você procure se consultar com o seu médico de confiança para evitar de você ter complicações. Deus me livre. Eu sou Sebastião Leonardo, médico de urgência e emergência, UTI, perícias médicas e aqui no consultório médico especialista com foco em saúde integrativa, onde nós cuidamos das pessoas de maneira integrada para que elas não tenham uma urgência grave ou emergência e precisem da gente no SAMU, na UTI. Então vamos lá. Baseado no caso, inclusive, da Preta Gil, que foi muito guerreira na luta contra o câncer coloretal e, inclusive, muito corajosa de conversar sobre isso abertamente. A Preta Gil, ela faleceu agora em 2025, aos 50 anos, por complicações do câncer coloretal. Mas ela teve o diagnóstico em 2023, aos 48 anos. O câncer coloretal é um câncer que acomete a região do intestino grosso. Essas porções aqui, ó, do intestino grosso são chamados de cólon e o final do intestino grosso antes do ânus é o reto. Então é um câncer cólon retal. Aqui está o apêndice, aqui à direita da pessoa está o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o ânus. Então é um câncer que acomete essa porção do intestino grosso, porque o intestino fino está aqui no meio. A Preta Gil, em 2023, deu várias entrevistas contando como que foi a descoberta do câncer coloretal dela. Ela contou que em uma determinada situação ela foi ao banheiro, sentiu uma coisa escorrendo nas pernas e quando olhou era sangue. Ela chegou a passar mal, foi hospitalizada e já na primeira tomografia apareceu o tumor, apareceu o câncer coloretal dela. Mas quais então serão os sinais de alarme, os top 5 mais precoces do câncer coloretal, para que a gente consiga, se acontecer com a gente mesmo, algum desses sinais de alarme, com alguém da nossa família, a gente já procure atendimento médico com o médico de confiança, seu e da sua família. Nós temos estudos científicos agora de 2024 e 2025 mostrando quais são os top 5 sinais de alarme. E, começando pelo top 5, a perda de apetite é o quinto principal sinal de alarme na suspeita de um câncer coloretal, ocorrendo em 15% das pessoas. Essa perda de apetite é uma perda de apetite involuntária, que não tem alguma outra causa mais importante, que a pessoa não esteja utilizando, por exemplo, medicamentos para redução do apetite. Inclusive, se você quiser ver vídeo completo sobre medicamentos para redução do apetite, para te ajudar a emagrecer, o que também diminui o risco de alguns cânceres, tem vídeo completo aqui no canal. Por exemplo, sobre o Ozempic. Como usar o Ozempic e não usar sem saber disso. Vídeo aqui na descrição, tá? A perda de apetite, então, é o top 5 sinal de alarme mais preocupante que pode acontecer em 15% dos casos. Já o top 4 é a perda de peso. Perda de peso também involuntária, sem a pessoa querer, sem ela estar fazendo nada para emagrecer. E ela ocorre em 17% dos casos. Mas você pode estar se perguntando, poxa, Sebastião, mas durante quanto tempo para ocorrer essa perda de apetite, essa perda de peso involuntário? Não tem uma definição científica padronizada, mas a experiência clínica empírica da prática mostra que 3 semanas ou mais de perda de apetite involuntária ou de perda de peso involuntária já é um sinal de alarme a ser considerado. 3 semanas ou mais, tá? Mas isso é empírico, é da prática clínica. E aí vamos pro sinal de alarme top 3, que mais acontece nos casos de uma suspeita de câncer coloretal, que é a mudança nos hábitos intestinais, que ocorre em até 27% dos casos. Hábito intestinal é tanto o número de vezes que a pessoa vai ao banheiro para evacuar, para fazer o número 2, seja no dia e na semana, quanto a consistência das fezes, o padrão normal daquela pessoa, como o esforço que ela faz para evacuar. Então, mudanças nesse hábito intestinal é o top 3 sinal de alarme mais importante para a gente suspeitar
que possa ter um câncer coloretal. A título de esclarecimento, a Organização Mundial de Gastroenterologia traz para nós que uma pessoa que vai ao banheiro até 3 vezes no dia e que vai no banheiro no mínimo 3 vezes na semana, ela é considerada como tendo um hábito intestinal normal. Então, ficar sem evacuar por 3 dias ou mais já é considerado preocupante, tá? E tudo bem de ir ao banheiro mais do que 3 vezes na semana, e inclusive ir ao banheiro mais de uma vez ao dia, até 3 vezes no dia para evacuar. Tudo certo também. Agora, com relação a essa mudança do hábito intestinal. A Preta Gil, numa entrevista em 2023, olha o que ela contou. Que ela não estava bem de saúde e começou a desconfiar disso justamente por quê? Por conta de uma intensa constipação intestinal, ou seja, uma mudança no hábito intestinal dela. Só que, por conta da agenda profissional, corrida, ela vinha postergando, atrasando as suas consultas médicas para poder, inclusive, investigar por que ela estava ficando tanto sem ir ao banheiro para evacuar. Então, aqui fica um alerta. A Preta Gil, muito provavelmente, não sabia que uma mudança no hábito intestinal é o terceiro principal sinal de alarme de câncer coloretal. O câncer coloretal, segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele é o segundo câncer que mais acontece nos adultos, só perdendo para o câncer de mama nas mulheres e para o câncer de próstata nos homens. E ele é o terceiro que mais mata os adultos, só perdendo em número de mortes para o câncer de mama, câncer de pulmão. Conseguiu entender a importância? Então, se a Preta Gil soubesse que uma mudança no hábito intestinal é um sinal de alarme tão importante, é o top 3 mais importante, muito provavelmente ela teria procurado atendimento. Então, ela, muito bravamente, deu esse depoimento e a gente consegue aprender com o caso dela. Meus pêsames, meus sentimentos a toda a família da Preta Gil e que ela esteja em bom lugar. Mas a gente consegue, inclusive, aprender com esse legado de saúde que a Preta Gil deixou, nesse caso, para nós, tá? Top 2 sinal de alarme mais preocupante é a dor abdominal. Lembrando que não existe um prazo cientificamente padronizado para essa mudança do hábito intestinal, para essa mudança na perda de peso, para essa mudança da perda de apetite, para essa questão da dor abdominal. Mas de maneira empírica, clínica, é observado que 3 semanas ou mais de algum desses sinais de alarme é preocupante. Claro que você pode procurar o seu médico de confiança antes disso, mas mais do que 3 semanas, evite de esperar. Então, dor abdominal acontece em 40% dos casos. E essa dor, ela pode ser inespecífica e variar de pessoa a pessoa. Por quê? Porque se o tumor for na região à direita do cólon, do intestino grosso, aqui no cólon transverso em cima ou à esquerda, muda a questão da sensibilidade por conta da questão anatômica. O cólon à direita, ele é mais largo. O cólon à esquerda, ele é mais estreito. As fezes à direita são líquidas ainda. As fezes à esquerda já são sólidas. Então tem mais chance de um tumor, um câncer coloretal à esquerda, aonde o intestino é mais estreito e as fezes são mais sólidas, gerar mais dor. Consegue entender? E aí, o top 1 sinal de alarme mais preocupante é a hematoquesia. Essa hematoquesia é o sangue vermelho vivo nas fezes, que acontece em até 45% das pessoas. No caso da Preta Gil, lembra que foi isso que fez ela de fato ir ao hospital, quando ela sentiu algo nas pernas, detectou que era sangue e foi feita a primeira tomografia e já fez o diagnóstico do tumor? Pois é. A hematoquesia, esse sangue vermelho vivo, é o top 1 sinal de alarme de suspeita de um câncer coloretal. Mas você pode estar se perguntando, Sebastião, mas e se for hemorroida? Eu já tenho hemorroida? Então, se você não tem um diagnóstico de hemorroida, a gente sempre vai preocupar primeiro com o que é mais grave e mais comum, vai descartando até chegar no que é menos grave e menos comum. Mas, se você não tem hemorroidas, até prove o contrário, esse sangramento vermelho vivo nas fezes é
um sinal de alarme de uma suspeita de câncer coloretal. E se você já tem hemorroida? Se você já tem hemorroida, mantenha o acompanhamento e se teve uma mudança no padrão de sangramento, considere como um sinal de alarme também do câncer coloretal. E procure o seu médico de confiança. E existem só esses 5 sinais de alarme para a suspeita do câncer coloretal? E a resposta é não. Existem alguns outros também. E vale a pena a gente ter uma noção. Olha só. Por exemplo, a constipação de maneira isolada, que é só diminuir o número de evacuações, acontece em 14% dos casos. A distensão abdominal, que é a barriga ficar estufada, acontece também em 14% dos casos. Diarreia isolada acontece em 12% dos casos. Uma mudança entre diarreia e constipação entra naquele top 3 sinal de alarme, que é a mudança no hábito intestinal. No caso da Preta Gil, ela deu uma entrevista falando que teve constipação e que as fezes ficaram estreitadas, ficaram mais finas. Isso também é um sinal de alarme, que é o sinal de obstrução intestinal. Anemia, que ocorre em 11% dos casos, uma anemia ferropriva por deficiência de ferro, sem nenhuma outra causa específica, é um sinal, via de regra, um pouco mais tardio e também precisa ser investigado. Acontecem também, em alguns casos, o tenesmo, que é uma sensação de que a pessoa não evacuou tudo, mesmo já tendo terminado de evacuar. Pode ocorrer perfuração intestinal, fadiga, náuseas, que é o enjoo, ou vômitos, massa abdominal, inclusive quando o seu médico for te examinar, pode detectar algum tipo de massa, a palpação do abdômen, e também a dor retal, sem nenhum outro motivo que explique. No caso de qualquer um desses sinais de alarme do câncer coloretal, o que você faz? Primeiro, não se assuste, procure o seu médico de confiança, um médico que cuide de você, dos seus familiares de maneira integral, que te avalie como um todo, fisicamente, mentalmente, socialmente, porque essa é a definição de saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doenças, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, tá? O ser humano, ele não é fragmentado, ele não é repartido, ele é integrado, por isso que a gente precisa cuidar das pessoas de maneira integrada, tá? Integrativa. E no caso de qualquer sinal de alarme de suspeita de câncer coloretal, o exame padrão ouro é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame onde a pessoa ela é sedada, é introduzido um aparelho com uma câmera na região anal, a pessoa não sente nada, via de regra não lembra de nada, e essa câmera ela vai ser navegada por todo o intestino grosso, avaliando as paredes do intestino. Por isso que é importante o preparo, que inclui laxantes, para poder eliminar todo o conteúdo de fezes, para conseguir ver de fato não as fezes, mas a parede do intestino. E durante o exame da colonoscopia, existem lesões pré-cancerígenas, como por exemplo, alguns pólipos que podem ser já retirados, evitando de desenvolver o câncer, e também serem enviados para biópsia, além de poder ser identificado, eventualmente, o próprio tumor, um próprio câncer coloretal já estabelecido. Me conta, esse vídeo te ensinou alguma coisa? Se sim, se for importante para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você compartilhe com o máximo de pessoas que precisam saber dessas informações e para que você se inscreva no nosso canal, onde toda semana tem conteúdos novos que são voltados para quê? Para cuidar das pessoas de maneira integral, para evitar que nós, nossas famílias, nossos familiares, tenhamos uma urgência grave e emergência e precisemos do SAMU, da UTI. Vamos evitar isso, tá? E se você quiser saber sobre consultas online de saúde integrativa para cuidar de você e dos seus familiares como um todo, com todo cuidado, aqui na descrição do vídeo tem o link. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço para você e para sua família. Com Deus!